Certo. Vamos ver aí. Deixa eu ajeitar aqui. Tomaram café já. Ivone já tomou café. Já tomei, professor. Comi pão de queijo com Nesquik. Que é tipo. É Começando. como se fosse achocolatados. Ah, tá. Ai, pão de queijo é bom demais, gente. Ah, Maria, que negócio bom. Ah, pão de queijo é ótimo. É. Ivone, tu tem que ver esse negócio, essa listagem, viu? Porque não pode ficar vendo só no final, não. No final todo mundo sai. Na metade da aula, tipo, quando a professora fizer. Avisa ela, avisa o Joãozinho assistente. Tá certo, você pode deixar. Ai, ai, deixa só a professora chegar para vocês começarem aí. Eu ainda vou tomar café. Mais tarde tem aula, viu? Aula junta, a turma junta, viu? Vocês tenham cuidado, que vocês Eu estão na espero que não avaliação. faça brincadeira para todo mundo não levar o É, negócio. Sim, você, professor, e o negócio do que mandaram um trava-zap pro senhor? meu filho já resolvi. Até hoje, graças a Deus, ninguém é, ai, Mandando mal, né? mandou não, graças a É, Deus. mandou Mas, mais não. bom dia, Raquésia. Boa aula, viu? E boa aula, turma de sétimo ano. Bom dia, Jade. Pronto. Aí tem aguardar a professora. Aí a professora tá chegando. Kathleen tá. Professor, eu fiz. Sabe quantas atividades eu fiz ontem? Eu acho que no blog. 51 de noite ontem, ainda tô fazendo. Hoje tem mais, viu? Hoje tem outra bateria de exercício, viu? Mas pode dividir, né, professor? Tipo, ontem eu fiz 51, hoje já fiz umas 60 já. Aí eu vou fazendo mais. Certo. O que for aparecendo, eu já postei ciências hoje. Então eu tava fazendo ciências, tava fazendo. Eu clico lá, eu entro no negócio pendente, aí Ah, vou fazendo, eu não vou por matéria, não. ah, é? Ah, tá certo. Assim mesmo. Aí vai de uma vez logo, não preciso ficar entrando nas matérias pra fazer, não. Pronto. Aí ontem tem de literatura, redação e português. Aí inglês, eu não sei se eu coloquei, eu acho que eu coloquei para vocês. Ainda falta É, complementar. colocou em inglês. Pronto, aí falta complementar em inglês. Poxa, cadê a professora que não chegou ainda, hein? Lembrar que vocês estão em observação, viu? Se vocês, se a turma ou uma pessoa da turma não se comportar com a turma do sexto e do sétimo, eu vou tirar toda a turma do oitavo ano. Vou detonar toda a turma. É a próxima aula, que é todo mundo junto ou é essa agora? Não, tem aula de história, aí outra de história, não, aí outra de história, aí depois vocês têm aula de redação com o nono. Se eu ver alguma coisa, eu vou estar com fone de ouvido, os ouvidos bem atentos. Se eu escutar alguma coisa, Era bom todo mundo ligar a câmera, né, professor? se eu ver alguma coisa, eu tiro todo o nono ano. Se eu ver alguma coisa do sétimo, eu tiro todo o sétimo ano. E se eu ver as duas turmas, eu cancelo a aula. Aí vocês estão de sobreaviso. A aula vai ser de 11 horas e de 11h40, que é a turma do sexto e do sétimo e oitavo juntos. Ai, ai, ai. Pois é, ontem foi uma bateria de exercício. Cadê a professora Gil, pelo amor de Deus, hein? Misericórdia. Deve ter dado algum pane lá.
Oxi. Cadê a professora, rapaz? Deve ter havido alguma coisa lá, Joãozinho, vice. Você mandou o código pra ela? Mandei 8h32. Ela chegou lá, tipo, as duas barrinhas. Veio azulzinha. 8h34, aliás. Ela visualizou. Acho que deve ter ocorrido alguma coisa lá na casa dela. É. Ela vai chegar. Aí eu botei 8º ano. Aí ela já viu, ela já deve ter visto. Aí, professor, tem uma de inglês já do blog que é pra fazer tradução. Aí eu vou fazer ela hoje. Tá Ô, certo. coisa boa, rapaz. Principalmente tradução, é. Tá certo. Nem é tão grande, né, professor, o texto, eu acho, de Não, é tradução. pequenininho. No instante você faz. Uhum. Eu vou fazer logo, vou ficar logo livre. Que essas que eu tô fazendo até agora só falta 19. Ótimo. É o Eu, tempo que a pessoa não entra, eu tô fazendo. eu vou colocar as questões de história, de geografia, educação física. Aí vai ter atividade, muita atividade. A gente estava atrasado, mas bonito, fizesse 60 bichinhas dessas naquela. Fiz e ainda tô fazendo. Fiz algumas, eu pedi ajuda de painho. Eu vou podendo deixar acumular, né, professor? Aí, mas eu vou fazendo, aí vai chegando mais notificação. Aí eu tô fazendo, aí vou deixar indo por partes, Chega pra as poder não... notificações, é? Aham. É, João? Chega toda vez. Ontem de noite eu tava Em vendo um vídeo. minutos. Aí, 52 negócios quando eu vi. Misericórdia. Marconildo Viegas postou, Marconildo Viegas postou uma nova atividade no blog do Google Sala de Aula, literatura, inglês. Vi tudinho. Não, é Só assim. chegando no Gmail. Ele aparece assim pra mim, né? A mesma coisa que João falou. Aí aparece um monte, aparece todas as matérias. Quando eu fui descer pra ver se era uma, duas. Se era uma ou duas, professor, era mais de 60 pra mim. Aí aparece lá, fica em dois minutos, chega umas 5 de uma vez. Em dois minutos, serão. Tipo, tá 8h43, né? Quando for 8h45, eu duvido não chegar uma. A cada 10 minutos é mais 50. Pois aí. Professor, aparece a notificação aí no computador do senhor quando alguém faz atividade do blog e entrega? Todas. Então o senhor tá recebendo direto, né? Porque eu tô mandando Pois um... é, da mesma forma que vocês recebem para fazer, eu recebo para que vocês estão fazendo. É isso, hein? Matheus. Menino, o que é que houve com o Gil? Ô, professor, mais uma dúvida. Eu Será já que falei com é ela. assim, o senhor fica...
O senhor fica mandando as perguntas toda hora ou faz de bolo e ele vai vir pouco em pouquinho? Eu faço a cada vez que você... não sei como é que acontece aí, mas eu Porque tá eu chegando toda hora, é impossível, porque tá chegando até agora. sim, eu tava botando a de Você ciências. não tá digitando as perguntas. Eu estava botando a de ciências enquanto vocês estavam na aula. Aí coloquei as questões lá e você só ia responder. Falta 12, professor. Pelo amor de Deus, dê uma pausinha. Falta 12. Já chega mais 60 e eu vou ter que fazer tudo de novo. Tem nada não, ainda tem mais, viu? Menino, cadê Gil, pelo amor de Deus? Eu vou ligar para ela. Eu acho que deu algum pane lá na internet dela. Bruno fazendo, Ivone fazendo. Gil, o que é que aconteceu? Eu não disse aí, menina. É, já mandei o link. Ah, era a Raquel falando aqui. Peraí, deixa eu mandar o link de novo, porque essa professora, ela desorientou, Jesus. Eu mandei o link e ela não viu. Saí de Raquel. Eu espero agora que ela vá. Aí chegou. Gil, pelo amor de Deus, o que é que aconteceu? Não estava aqui não, vice? Tava, minha filha, eu até botei a setinha com a mão. Foi, eu vi, eu digo, oxe, mas eu clicava e nada. Eu, hein? Que estranho. Foi, bastante. Pronto, E eu pode clicando, começar. foi, tá, graças a Deus deu tudo certo. Deu, vai aí. Boa aula. É só exercício, viu? Tá bom, pega os cadernos, viu, gente? Boa Pega os aula. cadernos, crianças, que é só exercício. É, revisão da aula passada. Em exercício, viu? Então, posso começar, né? O número 1 diz assim: classifique. Espera um pouquinho aí, professora, rapidinho. Tá certo, tá. É só exercício, viu? A gente vai Tá certo. concluir. É porque eu estava entregando uma atividade de literatura lá no Google Sala de Aula, mas agora eu vou focar em história. Tá. Aí é só exercício. Eu também, falta Tá só certo. um agora. Ô, Ivone, peça para Lilian atualizar o Google Sala de Aula e peça para quando ela for ver a aula no YouTube, ela coloca o nome embaixo do nome, lá nos comentários colocar o nome dela, viu? Para levar a presença. Tá certo. Aí se ela não botar, aí fica difícil saber se ela viu ou se ela não viu. Mas a preferência é a aula, assim, do jeito que a gente tá, né? Presencial, virtual.
É. Professora, pode começar a primeira questão. Vamos começar? Bota assim, Pode. classifique Classifique a pirâmide pirâmide da sociedade espanhola. 2 pontos. Quantas linhas? Não, aí eu vou dar a resposta logo. E Tá esse certo. assunto, para a gente concluir esse assunto, vai ficar todo concluído em nome de Jesus. E Professora. aí esse assunto é também já do teste, viu? Professora, Tá certo. Oi. a pergunta é: classifique a pirâmide da sociedade espanhola, Classifique a pirâmide da sociedade espanhola. Aí a gente vai classificar agora, vai dizer como é a sociedade. 2 pontos, né? 2 pontos. Aí você bota chupetones. A resposta já vai começando, viu? Aí bota chupetones. C-H-O-P-E. Chupetones. C-H-O-P-E-T-O-N-E-S. Chopetones, né? Chupetones. Aí você bota uma setinha para saber o que é. Chupetones. Colonos nascidos na Espanha. Ponto. Na mesma linha. Alguns Professora, é assim, ó, Espanha, ponto. na Espanha. Ponto. Aí, alguns ocupavam altos cargos. Altos cargos. Altos cargos na administração colonial, vírgula. Pronto. Vírgula, viu? Continuando. Outros eram grandes, comerciantes favorecidos. Outros eram os grandes comerciantes favorecidos pelos monopólios, vírgula. Pelos monopólios, vírgula. E no final, a senhora repete a resposta todinha, só no final? Repito, para ler tudinho, né? O que a gente fez, né? Repito. Mas termine, pode terminar. Pelos monopólios, vírgula. Representantes da igreja. Cristã, vírgula. Representante da igreja cristã, vírgula. Comandantes militares. E imigrantes. E comandantes militares, comandantes militares juntos, né? Comandantes militares, né? Aí, então não é comandantes, vírgulas militares, não, né? Não. É comandantes militares. Quer dizer, a patente militar, né? Comandantes militares
e imigrantes empobrecidos. Ponto final da resposta da questão. Da primeira questão. Empobrecidos, né? Mas ainda vai ter mais, porque são quatro classes sociais. Então, essa foi a primeira, né? A primeira foi chupetones, né? Colonos, nascido na Espanha. Ponto. Alguns ocupavam altos cargos na administração colonial. Outros eram grandes comerciantes favorecidos pelos monopólios, representantes da igreja cristã, vírgula, né? Comandantes militares e imigrantes empobrecidos. Essa é a classificação dos chupetones, né? Na sociedade, né? Na sociedade da Espanha. Aquela pirâmide que tem no livro, tem uma pirâmide, aí vem, né? As sociedades. Aí você vai pular uma linha e vai botar a outra sociedade, que são os crioulos. Com 2 L's. C-R-I-O-L. Ainda na resposta? Ainda na resposta. Na primeira resposta, né? Então, essa pirâmide, ela é composta por 4 classes sociais. A primeira é o chupetone, depois crioulo, depois mestiços e depois indígenas escravizados. Então, Qual é a palavra que é agora? Aí nós fizemos os chupetones. Você bota um ponto, pula uma linha, aí bota crioulos, que é C-R-I-O-L-L-O-S, crioulos. Então, esses crioulos, aí você bota C-R-I-O-L-O-S, né? são Crioulos. 2 L's. C-R-I-O-L-L-O-S, crioulos. Tá. Aí vamos ver que esses crioulos. Filhos de espanhóis, nascidos na América, vírgula. Filhos de espanhóis, nascidos na América, vírgula. Grandes proprietários, e comerciantes. Grandes proprietários e comerciantes, né? Comerciantes, E comerciantes, ainda tem mais, viu? Integravam os cabildos. Então, presta atenção. É C-A-B-I-L-D-O-S, cabildos. Aí, depois da palavra cabildos, vocês vão abrir um parêntese e vão botar câmaras municipais. E fecha parêntese. Tia, repete a palavra cabil, não sei o quê. Cabildos. C-A-B-I-L-D-O-S, cabildos. Aí você vai abrir um parêntese após a palavra cabildos. Abre um parêntese, aí bota câmaras municipais. Câmaras tem um circunflexo no primeiro A. Câmaras municipais. Aí fecha parêntese. Aí bota. E formavam a elite colonial. Ponto final dessa questão. Formavam a elite colonial. Vamos ao outro, né? Vamos aos mestiços. Aí você agora pula uma linha e bota... Sim, eu vou repetir. Crioulos, filho de espanhóis, nascidos na América. Grandes proprietários e comerciantes. Na América, vírgula, né, tia? Na América, vírgula. Grandes proprietários e comerciantes
integravam os cabildos. Aí abre parêntese e bota câmaras municipais, fecha parêntese. E formavam a elite colonial. Ponto final. Ok. Pula uma linha, vamos para os mestiços. Aí você bota mestiços. M-E-S-T-I, cedilha O-S. Mestiços. M-E-S-T-I, C cedilha O-S, né? O-S, mestiços. Aí bota setinha, né, tia? Aí bota setinha. Igual do Pode ser a crioulo. setinha, pode ser. Libertos. Aí bota assim, libertos. Aí vai abrir um parêntese. Aí bota artesãos, vírgula. Libertos. Aí bota libertos. Abre um parêntese. Aí bota artesãos, vírgula. Professora, não sei escrever artesãos. Ou sei, não sei se A-R, está certo, mas tá bom. A-R-T-E-S-A-O. S e um tio. Artesãos. Artesãos, vírgula. Pequenos comerciantes, vírgula. Artesãos, vírgula. Pequenos comerciantes, vírgula. Assalariados. Fecha parêntese. O quê, professora? Assalariados, com dois S. A-S-S-A-L-A-R-I-A-D-O-S. Assalariados. Aí fecha parêntese. Repetindo. Mestiços. Libertos. Abre parêntese. Aí bota artesãos, vírgula. Pequenos comerciantes, vírgula, assalariados. Fecha parêntese, ponto final. Vamos para outra classe. Vai ser, aí, próxima classe. Indígenas e africanos escravizados. Indígenas, Professora, passa na dúvida. diga. Lá em cima no mestiço, nos mestiços, Sim. aí bota setinha, bota libertos. É. Aí não bota nem ponto nem vírgula, aí só abre parênteses, Não, né? aí só abriu parêntese, aí bota artesãos, quer dizer, os libertos eram as pessoas que eram livres, né? Uhum. Aí eram os artesãos, pequenos comerciantes e os assalariados, né? Pequenos assalariados também. Artesãos, vírgulas, pequenos comerciantes, vírgula, E assalariados, né? assalariados, assalariados. Pequenos comerciantes, assalariados. Então, eles são libertos. Libertos por quê? Porque eles, assim, livres, né? Pessoas mais livres, assim, mas trabalhava por sua conta própria, tinha seu salário, mas não chegava a ser uma Assalariados é só sozinho do pequenos comerciantes, né? Pequenos comerciantes é uma coisa e assalariados é a última. os pequenos comerciantes e tinham os assalariados, mas pequenos comerciantes também eram os assalariados, viu? Eles tinham, Então, não era aqueles mas ricos. a resposta é separado, né? De pequenos comerciantes. Separado, vírgula, assalariados. Viu? É separado, assim. Tá, a próxima é indígenas. Agora é indígenas e africanos escravizados. E africanos. Escravizados. Aí vamos, né? Setinha. Compunham C-O-M-P-U-N-H-A-M. Compunham a principal mão de obra colonial, vírgula. Trabalhando nas minas
e nos latifúndios. Colonial, vírgula, o que, professora? Colonial, vírgula, trabalhando nas minas e nos latifúndios. As minas de ouro, latifúndio era a agricultura, essas coisas, né? Plantação. Latifúndios, né? Repetindo, indígenas e africanos escravizados compunham a principal mão de obra colonial, trabalhando nas minas e nos latifúndios. Então, eram os escravizados e os indígenas, né? Porque sabe que os indígenas gostavam muito de lavouras e os africanos escravizados geralmente eram nas minas. Mas eles também iam para a lavoura, né? Mas era mais trabalho de mineração. Mas iam para a lavoura também. Professora? Oi? Eu errei a palavra colonial só porque eu estava escrevendo rápido mesmo. Aí eu risquei ela e botei uma setinha lá em cima e botei ela certa. Tem problema? Não, tem não. Você está sabendo como é, né? Colonial, com L no final, né? Porque tem a setinha lá pra cima, aí eu consigo saber onde é que tá a palavra certa. Pronto, tá certo. Então, Porque direitinho. pra corrigir agora e botar a palavra certa, já que eu terminei a frase toda, é meio difícil. Aí eu só botei a setinha lá em cima. E deixe bem certinho, porque esse é assunto também do teste, né? Que vai ter, né? Aí, eu estou concluindo que é um assunto já de teste. Aí eu quero deixar bem bom. Porque você sabe que em teste eu não faço a pergunta, mas são com alternativa, mas você sabendo a pergunta toda, o conjunto todo, né? Aí você vai. Então, vamos para a próxima pergunta, não é isso? A próxima pergunta. Latifúndios, ponto final. Tá, próxima. É latifúndios, ponto final, né? É. É a próxima pergunta, professora? Próxima Falta pergunta uma. agora. Vai ser a próxima pergunta. Ô, professora, peraí, a senhora não disse que era duas coisinhas, chopetones, crioulos, Assim, são quatro, são quatro a pirâmide, né? Aí tem 4 camadas sociais. As 4 camadas sociais são os chopetones, são os crioulos, são os mestiços e os indígenas e africanos escravizados, que é a última classe social. Então, os chopetones, colonos nascidos na Espanha, né? Alguns ocupavam altos cargos, né? Depois vieram os crioulos. Quem eram os crioulos? Os filhos dos espanhóis, nascidos na América, né? E eles eram grandes proprietários. E teve os mestiços, quer dizer, esses mestiços são pessoas que descendiam, né? Descendentes de outras raças, de outras, né? Então, os mestiços, misturados, quer dizer, foi misturado de outras raças. Então, esses mestiços, mas eles eram libertos, não eram pessoas prisioneiras a nada, eles eram libertos, porque os escravos e os indígenas, praticamente, eles eram livres e não eram, né? Que alguns eram livres, alguns eram escravizados, trabalhavam à força, né? Esses chopetones, eles tinham que ser nascidos, para ser chopetone, tinha que ser nascido na Espanha. Então, esses mestiços eram libertos. Aí ele diz assim, libertos, quer dizer, ele não tinha assim, vínculo a nada, né? E esse mestiço era o quê? Eram pessoas descendentes de outras culturas, né? De outras, diferentes. Eram asiáticos, eram brancos, eram negros, entendeu? Eram misturados. Aí ele diz, mestiços, libertos. Aí eram os artesãos, os pequenos comerciários e assalariados, quer dizer, a terceira classe. E a última classe eram os indígenas escravizados. Você sabe que os indígenas, apesar de que eles sempre, em quase todos os países, foram os primeiros a ser o dono da terra, mas eram pessoas praticamente só não eram escravizadas porque eles trabalhavam para eles, né?
E os escravizados, como a gente já sabe, que eram os africanos escravizados que vinham de lá para fazer trabalho forçado aqui. Porque é forçado, porque não ganhava dinheiro, né? Então, eles trabalhavam muito nas minas, procurando ouro. Porque, né? Mas também trabalhavam em lavouras, trabalhavam em casas. E aí ia depender do patrão, né? Que quisesse um escravo. Então, foram essas 4 classes, essas 4 camadas sociais, como diz, ou classes, ou camadas sociais, como queira. Então, tá aí. Aí termina nos indígenas escravizados. Aí vamos para a próxima pergunta, né? A gente vai ver. Sim, outra coisa também. Esse assunto... acabei todas, professora, do blog. Sim, deixa. Esse assunto é desde aquele que a gente viu, a revolta, a Guerra dos Emboabas, é aquele assunto ainda, é um assunto sobre as rebeliões na América Ibérica. Então, a gente está terminando... Oi, professor. Olha, deixa eu orientar você. Não é para estar fazendo essas atividades do Google Sala de Aula na hora da aula. Não, eu não fiz agora não, foi antes. Não foi antes da professora entrar? É para serem feitas à tarde ou à noitinha, você vai escolher seu horário. Então, todas as atividades que os professores estão, que tem nas disciplinas, né? Aí vocês vão fazer nesses horáriozinhos assim, não é agora não. Ninguém fique respondendo, não, que eu estou recebendo todas as informações aqui. É para responder à tarde, é quando você não tem aula ou quando tem um intervalo de aula, viu? Pronto, Gil, só faltam 2 minutos. Vou mandar o segundo link. Tá certo. Aí eu continuo. Aí dá para terminar. Dá para formular a pergunta agora? Não, né?